Então, já começamos a gravação. Bom, então, pessoal, começando oficialmente a nossa primeira reunião do grupo de pesquisa de 2024. Estou muito feliz de, de ver esse público aqui, né, no nosso grupo. Eu sempre acho que tem que começar fazendo uma explicação geral. Esse grupo, ele é um grupo de pesquisa um pouquinho diferente dos grupos que a gente está acostumado a ver, porque a gente tem aqui alguns de graduação, a gente tem pesquisadores, mestrandos, doutorandos, a gente tem mestres e doutores, nós temos professores e nós temos a participação do mercado. Tá? Então, talvez seja um dos únicos grupos de pesquisa em que a gente tem o mercado junto com a gente, e isso é importante, porque eu sempre digo isso, né, que a, pelo menos a minha visão de pesquisa é que ela sempre seja uma pesquisa que seja útil, que traga resultados, e às vezes esses resultados, esses insights, vêm justamente de quem tem a experiência, né? E mesmo os pesquisadores, nós que estamos aqui, os professores, né, o próprio Rodrigo, é, a Vanessa, isso são pessoas que têm experiência profissional, que vêm do mercado, né? Então, acho que o nosso nível de contribuição, ele é tanto acadêmico quanto prático. Então, acho que essa questão importante para ser para ressaltar nesse grupo. Ele não é um grupo grande, mas acho que é qualificado nesse sentido. Então, nesse sentido, também dou duas boas-vindas à Roxana aí, que também é uma profissional aí que eu acho que vai agregar bastante ao nosso grupo. Não sei se tu quer te apresentar, Roxana, falar um pouquinho da tua Claro, experiência. claro. Então, meu nome é Roxana, né? Eu sou contadora. Eu trabalho na área de reestruturação empresarial já há 11 anos. Né? Sou colega da Beatriz, a gente trabalha junto, somos sócios do escritório que a gente trabalha. E espero poder aprender muito com vocês e também passar um pouquinho do que a gente tem aí de conhecimento no dia a dia, né? Como a gente trabalha com reestruturação judicial e extrajudicial, então a gente tem muitos cases que a gente vai poder trazer e repartir né, compartilhar com vocês. Então é um prazer tá aqui. Agradeço, né, por ter sido aceita no grupo com vocês. Eu acho que a gente vai ter bastante momento de interação aí. Ótimo, muito obrigada. E eu acho que é bem assim, fica a sugestão para os outros também, tá? A ideia é que o grupo seja bem flexível mesmo, né? No sentido de que todo mundo tem a palavra, todo mundo pode trazer situações, pode compartilhar informações, pode trazer situações que viu. A Nil tem compartilhado algumas notícias, algumas coisas. Então, a gente pode compartilhar pesquisas acadêmicas, notícias de jornal, que sejam questões que podem ensejar algum debate aqui, para que a gente cresça, né, nesses assuntos de governança, de compliance, de auditoria, de negócios como um todo. Então, fica aberto ali no grupo do WhatsApp para que vocês possam ali trazer todas essas temáticas que acharem por bem. Assim como nas reuniões, tá? A reunião não é porque uma pessoa está conduzindo que todo mundo tem que ficar só ouvindo. Não. A ideia é que seja um debate mesmo. Na próxima reunião, já passando aqui, nós temos a próxima no dia 19 de abril, e vai estar conosco aqui uma profissional que foi muitos anos auditora, e hoje ela é conselheira de alguns conselhos de administração e conselhos fiscais das empresas. Então, ela vai trazer para a gente essa abordagem da importância do conselho fiscal, a importância do conselho de administração, tanto para a governança corporativa, quanto a participação da contabilidade, da informação contábil nesses conselhos, tá? Então, hoje a gente vai ter uma reunião que é mais acadêmica, e na próxima a gente vai ter, né, mais teórica, e na próxima
uma reunião um pouco mais prática e assim a gente vai equilibrando os nossos assuntos e tentando juntar essas pecinhas, tá bom? Então, não sei se mais alguém quer se apresentar, quer falar alguma coisa, pode ficar à vontade. Se não, eu já vou passar a palavra aqui para os nossos professores, doutores e palestrantes. Então, aqui a professora Ana Flávia, vou admitir aqui. Boa tarde. Professora Ana Flávia Ventura, que vai apresentar o resultado da sua tese, né, determinantes de governança corporativa que mitigam os indícios do insider trading oportunista. E o professor Raul, que vai falar sobre a sinalização de existência do Conselho Fiscal, representante dos acionistas minoritários e o custo de capital próprio das corporações. Então, Ana e Raul podem ficar bem à vontade, não sei que ordem vocês querem fazer essa... Eu vou começar apresentando quem Raul ainda não conseguiu acessar. Ele está aqui, está meio congelado. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui a apresentação, o host para ti. Tá, eu vou compartilhar aqui minha apresentação. Um momento. Tu consegue ou eu preciso passar para ti aqui o quê? O host da... Deixa eu ver se eu consigo... Eu estou meio destreinada no Teams. Agora eu consegui, agora foi. Agora do lado do botão sair tem um botãozinho compartilhar ali. Eu acho que agora tu consegue. Ali Tá. na direita. Espera aí que... Deixa eu ver aqui. Porque eu ia compartilhar Pronto, é melhor compartilhar a tela. É mais fácil. A tela é mais fácil. Vocês estão enxergando? Sim, já está começando a compartilhar. Tá, todo mundo... Tá. Bom, essa tese, ela foi apresentada no passado, né, em julho. Mas acho que, Ana, tu tem que trocar a tela. A gente está enxergando a tela do Teams no teu computador. Ah, é? Não está Isso. enxergando a apresentação, não? Não. Ai, que estranho, peraí. Vocês estão vendo a apresentação agora? Não. Pelo menos eu estou vendo ainda a tela do Teams. Deixa eu compartilhar novamente. Estava na tela do Teams mesmo. Que aqui ele pergunta, guia do Chrome, janela ou tela cheia? Deixa eu botar a tela cheia, então. Vocês estão vendo agora a apresentação? Agora sim. Agora sim. Tá, perfeito. Pronto. Então, está todo mundo vendo aqui a apresentação, né? Sim. Sim. Tá. Bom, então, como eu estava falando, né, essa tese ela foi apresentada no passado, certo? Mas, na verdade, desde quando eu entrei no doutorado, eu já queria pesquisar sobre insider trading, né? Porque o que me chamou a atenção foi o Joesley Day, né? Desde aquele dia lá que teve o caso de insider trading e tudo mais,
quando ocorreu esse fato. Então, foi uma temática que me chamou a atenção e, como até a Letícia fala, né, não adianta a gente fazer uma pesquisa se a gente não consegue incluir a realidade das empresas. Então, eu fiquei muito intrigada e aí, pesquisando tudo, e veio justamente o foco de verificar como os determinantes da governança corporativa podem mitigar os indícios de insider trading oportunista, né? E foi utilizado determinantes da governança e não mecanismos de governança, porque eu estava querendo usar assim vários aspectos da governança, né? Não, por exemplo, simplesmente os níveis diferenciados de governança, mas as várias características que a governança corporativa proporciona para que aumente, né, o monitoramento, a compliance das empresas e assim por diante. Bem, para quem não me conhece, né, eu sou Ana Flávia, sou professora da URGS desde o ano passado, mas anteriormente eu era professora da Universidade Federal de Campina Grande, lecionava lá desde 2010, né? Na verdade, eu leciono desde 2006, na UFCG foi a partir de 2010, e ano passado fui transferida aqui para a URGS. Né? Fiz doutorado aqui na Unicinos, o meu orientador foi professor Roberto Decor, que ele além de um excelente pesquisador e professor, também é conselheiro fiscal de algumas empresas. Minha orientadora foi a professora Cléa. Bom, então, acho que todo mundo aqui já conhece, né, o termo de insider trading, e só um parênteses aqui, fiquem bem à vontade, tá, para vocês fazerem qualquer observação, pergunta, enfim, tá? Acho que aqui é mais uma conversa, eu estou apresentando a tese, mas caso vocês queiram fazer qualquer observação, fiquem bem à vontade, tá bom? Até nesse sentido, Ana, se me permite já, acho que tu pode explicar de uma forma bem didática o que é o insider trading, até porque a gente tem alunos aqui que estão, acho que não tem contato, não tiveram contato ainda com esse termo. Sim. Ah, perfeito. Então, o que é o insider trading, né? Insider, como o próprio nome diz, é aquela pessoa que está na empresa. Não necessariamente ela precisa estar dentro da empresa como funcionário, colaborador, mas que ela tenha contatos com alguém da empresa, seja relações familiares, relações de amizade, certo? Então, qualquer relação que alguém tiver com alguém da empresa, e isso gere que ele obtenha informações, né? Ele já vai ter como é que eu posso dizer? Ele vai ter já um privilégio, né? Vai ter já o benefício da informação, né? O que vai determinar se ele vai fazer algo errado ou não é se o insider ele realizar negociações na bolsa de valores, seja compra ou venda de ações, antes da empresa divulgar as informações, né? E aí nós temos dois tipos de insider trading, que é a negociação de insiders. Nós temos o rotineiro e nós temos o oportunista. O que seria o rotineiro? O rotineiro é aquele insider que ele está lá na empresa, tem contato com a empresa e tudo, e ele sempre está fazendo negociações. Mas ele faz negociações, como é que eu posso dizer? As negociações que ele faz têm uma periodicidade, né? Ele faz sempre. Não necessariamente ele vai fazer um volume tão alto, e não necessariamente ele só vai ter ganho, às vezes pode ser que ele tenha prejuízos também, tá? Diferente do oportunista. E outra observação, o rotineiro, ele faz as negociações após a empresa divulgar as informações. E aí nós temos o oportunista. O oportunista é aquele que ele nem sempre ele faz negociações. Ele faz negociações pontualmente. E quando ele faz com alto volume de negociação e geralmente ele tem ganhos anormais, entendeu? E aí e essa negociação é realizada antes da empresa divulgar as informações. Ou seja, o que é o insider trading oportunista? É aquele insider que ele por ter
estar na empresa ou ter contato com alguém da empresa, ele vai ter o benefício de ter aquela informação e, com aquela informação em mãos, ele vai fazer uma negociação para ganhar um lucro em detrimento à empresa. Porque, veja só, vamos dizer que, por exemplo, hoje a empresa ela teve uma reunião lá no conselho e divulgou uma informação negativa, tá? Então, aquelas pessoas que fazem parte que estão lá nessa reunião, que sabem essa informação, elas sabem que essa informação negativa provavelmente vai fazer com que o valor da ação diminua. Porque vamos dizer que o valor da ação dessa empresa hoje vale R$30. Então, com certeza, esse valor não condiz com a realidade. Então, o insider, sabendo dessa informação, ele vai vender aquelas ações a R$30, e quando a empresa divulgar essa informação, então, a informação negativa tende a cair o valor da ação, então vamos dizer que essa ação vá para R$22. Então, ele teve um ganho, né, nessa janela temporal em que a empresa divulgou essa informação apenas para os insiders e o período que a empresa divulgou para os demais investidores e outsiders, certo? Eu espero que tenha ficado claro para todo mundo. Então, assim, o insider trading oportunista é crime, né, conforme a lei. E, além disso, né, a governança ela trabalha para que esse tipo de comportamento seja mitigado por meio de suas ações, por meio dos seus mecanismos, por meio de uma maior fiscalização, certo? Alguns artigos, eles mostram que firmas com melhores práticas de governança impõem políticas de restrição ao uso de informações privilegiadas mais eficazes e são mais propensas a disciplinar de forma mais ativa, né? Então, assim, o problema é que a questão do oportunismo é uma característica comportamental, né? Mas, mesmo assim, dependendo se uma empresa ela tem uma maior fiscalização, uma pessoa que ela talvez tenda a ter esse comportamento oportunista vai se sentir inseguro, né, em realizar esse tipo de ação, considerando que pode ser que ele tenha alguma punição dentro da empresa ou até mesmo relacionada à CVM. Outras pesquisas também mostram que firmas com a fraca adesão às práticas de governança teriam uma predisposição de má conduta dos insiders, né? Então, a gente vê que a governança realmente é importante para mitigar esse tipo de comportamento. E aí, o objeto do estudo dessa tese foi justamente a governança corporativa, né, como um mecanismo para mitigar esse tipo de comportamento. Só contextualizando o problema da pesquisa, como se refere a uma tese, né, a gente tem que considerar a teoria. E, nesse caso, essa tese, ela utilizou-se de dois pressupostos. Foi o pressuposto da assimetria informacional, né, e o pressuposto do comportamento oportunista. Então, por que assimetria informacional? O que seria assimetria, né? É diferença de informações, assimetria informacional. Então, em um ambiente que uma pessoa tem mais informação que outra, então isso vai gerar uma influência da informação. Então, ele com esse poder dessa informação em mãos, ele vai, como é que eu posso dizer? Ele vai ter a tendência, né, de escolher se ele vai ou não gerar aquela negociação e obter um ganho em detrimento às demais pessoas, né? E aí, o Williamson, que é o autor desses estudos, ele fala que os pressupostos comportamentais da teoria dos custos de transação aumentam o risco dos contratos, e esses problemas poderão ser mitigados por uma estrutura de governança. Então, o que é o risco, né? O risco é justamente a probabilidade de acontecer algo ruim, né?
Então, isso vai fazer com que esse risco, né, esse risco possa ocasionar um problema para a empresa. Então, vamos dizer, uma empresa de capital aberto, para ela negociar ações, né, para que um investidor ele adquira ações de uma determinada empresa, é necessário que o investidor sinta confiança que vai ter o retorno do seu investimento. Então, se uma empresa, habitualmente, ela é envolvida com casos de fraudes, com casos de insider trading, então vai aumentar o risco dessa empresa e, consequentemente, pode ser que o investidor não se sinta à vontade em investir nessa empresa ou, às vezes, não sente nem à vontade em realizar investimentos na Bolsa de Valores e vai preferir investimentos em investimentos que têm um menor risco, né? Bom, no final dos anos 2000, né, a Bovespa, que no caso a B3, ela criou os níveis diferenciados de governança, né, nível 1, nível 2, novo mercado, que são justamente os níveis por ordem crescente de exigibilidade. Na época, assim, foi uma inovação, porque as empresas iriam seguir regras que estão além do que visa a legislação, né? Mas, mesmo assim, ainda ocorreram, né, vários escândalos com insider trading, né? Então, assim, a gente vê que, apesar disso, né, surgiram esses escândalos e a gente vê que é algo que, por mais que as empresas tenham todas essas normas, procurem, mas a gente vê que é um problema comportamental, muitas vezes, né? Então, é um problema que vem da questão do ser humano sempre querer obter benefício próprio e em detrimento das outras pessoas, né? E aí, para mitigar esse tipo de problema, essa tese, né, teve o seguinte problema de pesquisa: quais são os determinantes da governança corporativa que mitigam os indícios de insider trading oportunista? Então, é justamente descobrir o que é que a gente pode, por meio de quais mecanismos, de quais determinantes, aspectos da governança podem reduzir esses indícios de insider trading oportunista, né? Bom, a lacuna dessa pesquisa, ela se dá em relação a... Tem vários estudos de insider trading, tem outros estudos de governança, né? Mas não tem nenhum estudo que foque essa análise de insider e governança corporativa à luz da assimetria informacional e do comportamento oportunista. Geralmente, quando tem pesquisa de insider, de governança, eles utilizam a assimetria informacional, a teoria da agência. Essa ótica do comportamento oportunista é justamente o ineditismo dessa tese. Além disso, geralmente as pesquisas, quando vão captar o insider trading, que é muito difícil captar, utilizam a PIN, o retorno anormal acumulado, né? Ou estudos de eventos. Nessa tese, nós utilizamos o AIV, que é justamente uma medida, né? Que capta a presença de insider trading. E, inclusive, essa medida me deu muita dor de cabeça. Mas, no final, deu certo. Ana, se me permite aqui, desculpe te interromper. Não, pode ficar à vontade. Mas eu vou fazendo algumas legendas aqui, tá? Para o pessoal acompanhar. Então, vejam só, olha que interessante. A gente tem o caso do insider trade, que é o uso de uma informação privilegiada por quem está dentro da empresa por benefício próprio, ou ele vende essa informação, ou ele tem ganhos no mercado. E aí, veja só, a gente tem... por que é um trabalho científico? Porque ele estuda o fenômeno à luz de uma teoria, que a Ana está falando aqui, que é a teoria da agência,
Só que ela não está vendo a teoria como um todo. Cada teoria ela tem pressupostos teóricos, tem, vamos dizer assim, o pilar da teoria que acontece, que se repete em determinados fenômenos, e que a gente consegue estudar uma realidade a partir daquilo ali. No caso da teoria da agência que ela está falando, olha, eu tenho... é uma teoria que tem 3 pressupostos, mas 2 ela está estudando aqui, que é a questão do comportamento oportunista, ou vamos dizer assim, até do talvez um conflito de interesse, não sei se eu estou certo, mas da assimetria de informação, né? Ou seja, da diferença de informação que o cara que está dentro da empresa tem e aquele que está no mercado, que está fora da empresa, não tem. Então, por isso que surge a assimetria de informação, a informação que é diferente, e surge a oportunidade de um comportamento oportunista e justamente do ganho aí do insider trading, né, da informação privilegiada. E qual é a dificuldade? A dificuldade é definir métricas para medir isso, né? Então, o que a Flávia fez é, olha, eu tenho vários estudos aqui, mas vários estudos que analisam isso por uma ótica, por uso de variáveis específicas, que, por exemplo, o retorno anormal acumulado, o estudo de eventos. Eu vejo que saiu que um insider aconteceu aqui, a negociação, uma informação privilegiada aconteceu hoje e a pessoa teve o ganho no dia seguinte ou no mês seguinte, ou seja, nesses sentidos. Ela está trazendo justamente uma inovação no sentido de medir isso por uma outra proxy, né, que é essa aí que ela descobriu a teoria e que usou aqui, que é bem diferente para o geral aqui das pesquisas sobre isso, tá? Então, é uma inovação que ela trouxe, né, que foi a forma justamente para medir isso, tá? Desculpem, só Você que corrigiu parênteses. o microfone também, e também minha câmera, principalmente o microfone, né? Eu não estava nem escutando Raul, teu áudio está desligado. Não, eu estou ouvindo. Ah, tá ouvindo? Tá. Aí, seria interessante reforçar justamente essas duas bases, né? Que você falou, que vem a ser o aspecto teórico e variáveis que vão tentar representar a realidade da empresa. Porque nesse estudo que o Flávio fez, é um teste de hipótese. Né? Então, quando a gente faz um teste de hipótese, e principalmente no caso de uma tese onde se tem a questão de uma contribuição e o ineditismo, às vezes não existem trabalhos que vão demonstrar que aquela lógica que ela está construindo, né, a hipótese que ela construiu, existe. Então, a teoria ela tenta trazer um suporte, né, de acordo com a literatura e de acordo com estudos anteriores referente àquela literatura, aquela teoria abordada, para tentar sustentar a hipótese que foi criada. E a proxy, né, como o termo já fala, é uma aproximação. Então, não quer dizer que Flávia conseguiu identificar que aquela empresa, naquele ano, ela teve caso de insider. É uma probabilidade, de acordo com variáveis que já foram construídas, de trabalhos bem citados, né, com um bom nível de impacto, né, que traz uma confiança na replicação da variável e que tenta aproximar a realidade, por exemplo, de uma empresa que realizou um insider trading. Então, realmente, isso aí é interessante de frisar, principalmente para quem não tem tanto contato com a pesquisa, né, Letícia? Exatamente, acho que é bem isso. Obrigada, Raul, pela tua explicação. Isso, e assim, com relação à teoria, como eu expliquei, né? Eu utilizei dois pressupostos teóricos. A simetria informacional é um pressuposto da teoria da agência, e o comportamento oportunista é um pressuposto da teoria dos custos de transação. Então, eu utilizei dois pressupostos de teorias diferentes, né, para complementar e me ajudar aqui na construção da hipótese da pesquisa.
Outro ponto também, né, que em relação à relevância do estudo, aqui a gente vê algumas pesquisas internacionais sobre a governança para mitigar os casos de insider trading e tudo mais. Nesse caso aqui, eu utilizei, a diferença também está em relação às características intrínsecas do mercado de capitais brasileiro, né? E dos aspectos da governança daqui. Então, se eu for comparar, por exemplo, um mercado americano com o mercado brasileiro, são mercados totalmente diferentes, né? Enquanto nos Estados Unidos o mercado é altamente disperso, aqui é mais concentrado, a maioria das empresas são familiares, então tem toda uma característica diferente. Aqui é o desenho da tese, né? Então, só explicando para vocês esse desenho. Então, em um ambiente, né? Aqui, tudo aqui da volta é o ambiente. Então, nesse ambiente onde nós temos o controle, né, da firma e a propriedade, né? O investidor acionista, a assimetria informacional, né? Que é justamente essa diferença de informações. E essa diferença de informações vai gerar um ambiente de incerteza, né? Então, esse ambiente de incerteza em que você não sabe qual vai ser como é que eu posso dizer? Você não sabe como é que o outro vai agir, né? Então, na dúvida, eu já vou tomar essa decisão para eu ter o benefício. Eu não sei se o outro vai fazer isso e eu vou sair perdendo. Então, é mais ou menos nesse sentido. Então, nesse ambiente de incerteza, pode ser que o insider ele realize negociações, né, para obter ganhos. E aí nós temos a governança corporativa por meio de seus mecanismos, de seus aspectos, para mitigar esse comportamento oportunista do insider trading. Bom, com relação ao referencial teórico, né, eu trabalhei as seguintes temáticas. O primeiro capítulo, falei a parte da teoria, né, assimetria informacional e comportamento oportunista. O segundo tópico, falei sobre insider trading oportunista, descrevendo mais ou menos aquela explicação que eu falei para vocês no início da apresentação. E assim, é importante frisar, já que tem alguns alunos aqui, quando a gente está falando, quando a gente está escrevendo um trabalho acadêmico, né, seja um TCC, uma dissertação, uma tese, um artigo, a gente não pode ir afirmando as coisas, né, os fatos. A gente sempre tem que considerar os trabalhos que vão dar suporte às nossas afirmações, né? Então, se eu estou dizendo aqui que a governança corporativa ela mitiga o insider, é porque outros estudos realizados na China, nos Estados Unidos, em diversos locais, já demonstraram que lá a governança mitiga o comportamento oportunista. Então, eu utilizei esses trabalhos como base e repliquei aqui no Brasil para saber se aqui no Brasil, considerando as características que o Brasil tem, né, de tudo, de cultura, de tudo, se também aqui, como é que se dá? Será que aqui a governança também vai mitigar o comportamento oportunista nesse sentido? E também falei sobre a governança corporativa e, por fim, o desenvolvimento da hipótese da pesquisa, que é justamente de acordo com o problema e o objetivo do estudo. Bom, com relação à população em amostra, né, foram selecionadas as empresas da B3 para o período de 2010 a 2021, né? No início, a amostra contava com 456 empresas, então nós excluímos, né, algumas firmas que tinham dado somente a partir de 2021, que foram 32 firmas. Depois a gente teve que excluir 187 firmas, porque elas não tinham retorno diário que nós precisávamos para poder calcular o AIV. E aí esse retorno diário era de 2009 a 2021, então foram excluídas 187 empresas. E no final, a nossa amostra final contou com 237 empresas. Para
coletar todos os dados necessários para que pudéssemos realizar essa pesquisa. Então, eu tive que coletar dados na base de dados da Refinitiv, né? Que foram as variáveis, acho que dividend yield, as de rentabilidade, economática, com dinheiro. Na Com Dinheiro, eu coletei, se não me falha a memória, acho que foi se as empresas eram não familiares, e alguns indicadores de governança, participação de mulheres no conselho de administração. A Nefin é uma base de dados gratuita da USP, bem interessante, e lá eu consegui coletar as informações para ajudar a calcular o AIV, que foi o market to book, o tamanho da empresa. Eles já passaram já as variáveis já prontas, o trabalho foi só coletar mesmo. E o site da CVM também, que foi no site da CVM que eu tive que coletar os dados das divulgações que as empresas elas divulgam, né, as informações trimestrais. Então, assim, para calcular o AIV, já vou explicar aqui mais na frente, eu precisei saber todas as datas e horários das divulgações das empresas, das divulgações dos demonstrativos contábeis, os trimestrais, anuais e ainda a data de divulgação dos fatos relevantes. Mas aqui eu explico mais na frente. Bom, as variáveis de estudo. Então, eu utilizei as variáveis de governança corporativa, né? As variáveis para o insider trading oportunista. E aí, com relação à governança corporativa, né? Eu utilizei alguns aspectos da governança, né? Então, por exemplo, a GC é a variável que ela vai mostrar se a empresa tem governança corporativa ou não. Então, se ela estava incluída em alguns daqueles níveis, era esse, né? Uma proxy, que no caso 1 se fazia parte de algum nível de governança e 0 caso contrário. PMCA é a participação de mulheres no conselho de administração, uma vez que alguns estudos eles mostram que as mulheres elas são mais ativas, né? Elas fiscalizam com mais afinco do que os homens. Existência de conselho fiscal. Essa REPB é reputação boa, né? Que é nós utilizamos o score do SG como proxy para essa reputação boa. Tamanho do comitê de auditoria. Audi B4 é uma proxy, se as empresas são auditadas ou não por Big Four. QI é uma qualidade da informação que nós utilizamos como proxy o número de analistas que acompanham a firma. O que mostra que tem alguns estudos que mostram que quanto mais determinadas empresas são analisadas, são assim, os analistas eles se concentram em determinadas empresas, isso faz com que a empresa fique em alerta e isso possa reduzir o insider trading oportunista. FNF são firmas não familiares, né? Que mostram que, às vezes, empresas familiares, né? Às vezes não tem uma governança tão forte e mostram que, quando a firma não familiar, tende a ter uma governança uma melhor governança, né? PFCA é a participação de familiar no conselho de administração, tá? E aqui, como proxy para presença, né, ocorrência de insider trading oportunista, nós temos o AIV, que é a volatilidade idiosincrática anormal. E, além disso, eu utilizei algumas variáveis de controle, né? Porque as variáveis de governança são as variáveis independentes,
A volatilidade idiosincrática normal é a variável dependente, né? Saber se a governança vai reduzir o AIV. E acrescentei algumas variáveis de controle para que vão ajudar a explicar melhor o modelo. Então, essa DY é a dividend yield, né? Que mostra que... Por que eu coloquei essa variável? Porque quando uma empresa ela é confiável, quando os sócios, né, os acionistas, na verdade, possuem confiança na empresa, eles não solicitam tantos dividendos. Então, quando a empresa ela paga mais dividendos, isso significa dizer que ela está querendo, tipo, como é que eu posso dizer de uma forma fácil? Melhorar a imagem dela, tá? REPM é reputação manchada, e eu utilizei como proxy a quantidade de republicações. Então, quanto mais republicações a empresa realizar, isso significa dizer que ela vai estar com a reputação manchada. Mídia, eu utilizei como proxy o log do ativo. Por quê? Algumas pesquisas mostram que o log do ativo mostra o tamanho da empresa, né? Quanto maior a empresa, a maior probabilidade de acontecer se acontecer algum problema com ela, essa notícia vai se espalhar. Por exemplo, Americanas, né? Quando saiu a questão que as contas, aquele problema, né, da fraude e tudo mais, então, tudo quanto era mídia estava aparecendo, né? Então, quanto maior a empresa, mais ela vai estar em evidência na mídia. Então, isso pode ser com que faça que a empresa ela tenda a reduzir o oportunismo, né? Para que não fique em evidência de forma negativa. O IVAS é o risco de informação vazada, que foi medido pela volatilidade. Então, assim, logo no início da apresentação, eu expliquei para vocês que o insider trading oportunista, ele não negocia sempre, ele negocia de vez em quando e em alto volume, né? Então, essa volatilidade, né, de negociação, quanto mais volátil a negociação de uma ação, vai chamar a atenção, né? E a rentabilidade, né, foi medida pela, deixa eu ver aqui, giro do ativo versus margem líquida. Então, essas foram as variáveis de controle, tá? Alguma dúvida, pessoal? Não. Posso continuar? Sim. Bom, aqui está o modelo econométrico, certo? Que é justamente para responder, né, a hipótese da pesquisa, né? Saber se os aspectos da governança corporativa mitigam os indícios de insider trading oportunista. Então, nós temos a variável dependente, aí vê as variáveis de governança e, por último, as variáveis de controle. Pode falar, só para fazer mais uma legenda aqui. Então, para quem nunca viu um modelo econométrico, pessoal, que não está acostumado com pesquisa científica, essa equação aí parece um negócio de outro mundo, né? Parece um negócio grego. Mas não é tão complexo assim. Ou seja, por que ela está falando das variáveis que ali na tela anterior? Simplesmente são informações que vão ajudar a medir aquele efeito. Ou seja, para eu chegar num resultado de uma tese, atingir o objetivo, claro que a gente está falando aqui, muitas vezes, de uma tese que tem ali um trabalho bem árduo, né, por trás, que um TCC, muitas vezes, ele não precisa chegar nesse nível, muitas vezes, é uma pesquisa um pouco mais simples. Eu preciso dessas variáveis com esse conjunto de informações para justamente montar essa continha aqui, né, uma equação, que aí vai me dar um resultado que vai dizer se aquele fenômeno acontece ou não, para eu conseguir provar a teoria, né, para conseguir saber se aquela hipótese que o caminho teórico me levou, ele acontece ou não.
né, se eu consigo confirmar ou não aquela hipótese. Então, esse modelo econométrico nada mais é do que a conta, né, que a equação em que eu junto todas aquelas informações, coloco num software e o software, claro que tem gente que calcula isso na mão, né, mas o software normalmente nos ajuda e calcula aí o resultado disso para saber se aquele fenômeno ali acontece ou não, se eu tenho a confirmação da hipótese ou não. Hoje em dia, Letícia, eu duvido, viu? Alguém calcular isso na mão. Eu duvido. Olha, é possível, mas eu acho que o Fabiano calcularia na mão, né, Fabiano? Minha nossa. O Fabiano é nosso matemático aqui, né? Estatístico. Tá com matriz, viu? Mas eu estou brincando, é uma brincadeira. Mas não tem necessidade de ficar calculando na mão se o software hoje não nos ajuda, né? Eu calculei isso aqui no Stata, né? E, assim, uma coisa que eu não expliquei, porque a gente fica acostumado a apresentar a tese, né? A pessoa lá do grupo pesquisa, a professora Cleco, pessoa lá é só pesquisador, né? E aqui tem algumas pessoas que não são da área, então acho que eu passei aqui, olha só, quando a gente vê aqui, por exemplo, o AIV, IT, então o I é a empresa, né? E o T é o tempo. Então, a pesquisa foi de 2010 até 2021. Então, essa regressão eu estou rodando para cada empresa, aquelas 237 empresas, para cada ano, né? Então, foi uma regressão rodada por meio de dados em painel para efeitos fixos, tá? Então, o B0 aqui é o intercepto da reta e o Ezinho aqui no final é o erro. Então, o que não for captado aqui nessas variáveis vai para o erro, certo? Então, aqui foi a construção do AIV, tá? Então, esse AIV, eu tive que calcular, considerando, né, as datas de divulgação das informações, né? E multiplicando aqui por 252, que é a média anual, e depois disso tive que fazer uma regressão, né, para pegar justamente esse erro, que é justamente o que não foi os retornos anormais. Então, nesse período, o que era de retorno anormal, que não foi captado na variável, como é que eu posso dizer? Que foi para o erro, então eu queria só, aqui, ó, tem um retorno, né? O market book, o tamanho, tudo. Então, eu queria somente o erro, tá? Então, eu tive que coletar essas datas e horários de todas essas divulgações, porque eu queria saber se, quando a empresa ela divulga a informação, se na janela temporal, né, se teve ganhos anormais. Então, esse IVPEA é a volatilidade idiosincrática no período que não tinha, no período antes das negociações, antes da divulgação. E esse IVNEA é no período que não tem divulgação. Então, eu utilizei essas janelas temporais, tá? E aí, calculei o AIV, que é justamente a volatilidade idiosincrática do período com divulgação menos o período sem divulgação. E aqui está o resultado da regressão, tá? Por dados em painel com efeitos fixos. Então, o que é que a gente encontra aqui? Então, vocês veem que a governança corporativa, né, que mostrou significância a 1%, a proporção de mulheres no conselho de administração a 5%, e a existência do conselho fiscal também, e o tamanho do comitê de auditoria a 10%. Então, vocês veem, tá vendo que tem um sinalzinho negativo? Ou seja, a governança corporativa, a participação de mulheres no conselho de administração, existência de conselho fiscal e o tamanho do comitê de auditoria, ou seja, quanto maior o comitê de auditoria, menor a probabilidade de ocorrer casos de insider trading.
né? Outra coisa também, a reputação boa, que é medida pela proxy do ISG, a qualidade da informação, a mídia também reduz a probabilidade de ocorrência de insider trading. Aí aqui nós encontramos, né, que firmas não familiares reduzem a probabilidade a 10% de ocorrência de insider, e a participação de familiares no conselho de administração, vejam que foi significante, é 10%, com sinal positivo. Ou seja, o fato de um familiar participar do conselho de administração, isso vai fazer com que tenha relação direta com a ocorrência de insider trading. E aí, o estudo também mostrou que empresas que são auditadas por Big Four, né, também podem ser, tem relação direta com casos de insider trading oportunista, foi significante a 5%. Inclusive, alguns estudos mostram que, às vezes, as empresas, elas, quando estão no meio de uma repercussão negativa, seja por qual motivo for, elas vão e contratam empresas Big Four, né, para que possa resolver esses problemas. Então, às vezes, as empresas de auditoria, as Big Four, elas atuam não na auditoria em si, mas com uma consultoria para tentar mitigar esses problemas negativos, repercussões negativas das empresas, certo? Dividend yield e reputação manchada, que é uma proxy para republicação, também mostrou significância e relação direta com a probabilidade de ocorrer insider trading, assim como também o IVAS, né, que é o risco de informação vazada, que é medido pela volatilidade. Além disso, a rentabilidade mostrou a significância 10% com sinal negativo, ou seja, quanto mais rentável a empresa, menos a probabilidade de ocorrer insider. Ok? Bom, foi realizado também um teste de robustez, né? O que seria esse teste de robustez? Então, vocês viram que eu rodei os dados da tese, né? E aí, eu tirei o AIV como variável principal, né? E troquei o AIV pela reputação manchada, que também é uma variável que, em alguns trabalhos, significa problemas de fraudes, enfim, né? Porque quanto mais republicações, as empresas, significa dizer que tem algum problema, né? Então, os resultados também foram similares. Quer falar? Ô, Letícia, já que a gente está aqui em debate, e sabendo que você também teve contato com o trabalho de auditoria, né? Essa variável aí, ela tem dois significados dependendo da literatura. A Flávia fez a revisão de literatura e identificou que existiam trabalhos que demonstravam que a republicação ela pode sinalizar que a empresa já teve problemas, falhas de qualidade na contabilidade e houve necessidade do refazimento, né? Mas outras literaturas sinalizam que isso também é uma sinalização de monitoramento. Aí eu queria entender o teu lado dessa tua experiência como auditora, se você também interpreta isso. Será que o número de republicações ele também tem esse outro lado que pode ser positivo, já que existe um monitoramento e a republicação sinaliza que existe fiscalização? É bem interessante esse ponto, né? Então, o pessoal está vendo ali, dependendo do sinal da variável, significa que o comportamento vai para um lado ou para o outro. O que acontece? Olhando do meu ponto de vista, aí falando não como professora, como pesquisadora, mas como profissional, o que eu vejo, assim,
não enxergaria, tá? Isso sem ver dados científicos, eu não enxergaria com bons olhos isso. Por quê? Eu acho que eu interpretaria sempre como negativo. Por quê? Porque eu acho que é muito difícil uma empresa que faz republicação por conta própria. Eu vi aqui que as minhas informações estão erradas, identifiquei um erro e vou reapresentar as demonstrações. Normalmente a gente vê reapresentação por conta de uma exigência da auditoria, por conta de uma exigência de uma fiscalização da CVM, por conta de uma força externa, tá? Mas é possível, né? Porque o que acontece? Se ela está reapresentando, significa que ela está tentando melhorar aquela informação. Mas, na minha humilde interpretação de quem conhece um pouquinho o mercado, é simplesmente porque tem alguém ali empurrando, fazendo com que ela está reapresentando de forma coercitiva, vamos dizer assim. Tá? Mas sem ver os dados de pesquisa. E assim, e realmente, por exemplo, você vê o caso da Americana, né? Foi obrigada a realizar toda a republicação dos demonstrativos, né? Assim como a CVC e outras empresas que a gente teve recentemente, elas fizeram reapresentação das suas demonstrações, porque aí vazou a história do escândalo contábil, e aí foi negado inicialmente, mas depois, quando a coisa virou realmente uma notícia já pública, aí eles trabalharam para reapresentar, mas é justamente porque aí já não tinha mais volta. Né? Uhum. Sim. Muito bom. Então, assim, continuando, né? Então, a gente vê que as variáveis, elas, mesmo mudando, né, a variável de interesse, né? Tirei o AIV, coloquei a reputação manchada. Então, os resultados foram bem similares, mostrando que, como é que eu posso dizer? Confirmando o resultado demonstrado utilizando o AIV, tá? Bom, e aí o que a gente pode trazer de considerações finais, né? Que o oportunismo, ele se trata de uma característica comportamental que pode influenciar nas atividades e em perdas para a firma, né? Então, como eu falei anteriormente, quando tem casos negativos, escândalos, seja fraudes contábeis, gerenciamento de resultados, insider trading, então isso vai gerar uma perda para a firma, né? Além disso, o mercado acionário brasileiro é emergente, né? A estrutura de propriedade é concentrada, então isso faz com que esse trabalho se diferencie, né? E traga à luz esses resultados que ainda não tinham sido encontrados, né? Mostrando o diferencial dessa pesquisa, além da parte comportamental. Também que uma estrutura de governança mais eficiente é capaz de mitigar essas atitudes oportunistas, né, por meio de seus mecanismos. Então, a gente viu que participação de mulheres no conselho de administração, existência de conselho fiscal, tamanho do comitê de auditoria, então, são alguns aspectos que podem influenciar uma boa governança das empresas, né? E, enfim, né, os resultados encontrados mostraram que o maior monitoramento, né, por meio desses aspectos, são importantes para monitorar e fiscalizar. E uma coisa interessante, né, trazendo para a parte comportamental, é que aquelas variáveis, né, deixa eu ver que foi a questão da mídia, a atenção, algumas variáveis comportamentais que foram incluídas no trabalho, mostraram que os insiders, eles têm essa preocupação com sua reputação, né, junto ao mercado e à sociedade. Então, isso faz com que eles tenham essa preocupação e reduza a ocorrência do insider trading oportunista, né? Bom, além disso, né, outro diferencial do trabalho foi justamente o AIV, que é uma medida que ainda não tinha sido utilizada aqui no Brasil. Ela foi criada em 2020, é um trabalho de Hong Kong por Yang Zhang. Inclusive, na época da tese, né, no meu desespero,
troquei alguns e-mails com os autores e no final, assim, tive que correr para fazer uma programação, né? Porque para juntar todas aquelas informações e rodar, procurei acho que uns 3 programadores e ninguém sabia fazer. Aí chegou um momento que eu disse, e agora, o que é que eu vou fazer? Vou mudar, vou utilizar PIN? Aí Raul disse, não, deixa eu ver aqui. Deixou a tese dele de lado e passou um mês pesquisando e ele conseguiu rodar e encontrar o white. Então, grama da pesquisa, viu, gente? Pesquisador sofre também. Pensa que não tem luz no fim do túnel, pensa que não tem saída, mas com persistência a gente consegue achar uma solução. E aí, por fim, né, o que foi descoberto é que os aspectos da governança que mitiga os indícios de insider trade oportuno início é justamente o monitoramento, uma maior transparência, né, divulgação das informações e mecanismos vinculados à repercussão da imagem do insider e da firma. Então, basicamente foi isso. Aqui estão os principais trabalhos utilizados na tese, né? O Williamson, Arrow, a Kerloff, né? Foram os trabalhos, assim, das teorias, né? E foi isso. Muito obrigada pela oportunidade, Letícia, de falar um pouco da tese aqui. Eu tive que dar uma olhada, tinha algumas coisas que eu tinha esquecido um pouco, fui dar uma olhadinha hoje para trazer aqui para vocês. Muito obrigada, professora Ana Flávia. É bem interessante. Eu gostaria de comentar algumas coisas. Eu sei que a gente já está estourando o tempo aqui, mas algumas coisas interessantes, assim. Primeiro, antes de fazer esse comentário, eu queria que, se puder fechar o compartilhamento aí, que eu gostaria de tirar uma foto para a nossa primeira reunião do ano. Se puderem abrir as câmeras e a gente tira aqui um print. Pessoal aí que está escondido. E aqui a tela, vou ter que ficar olhando de lado. Deixa eu ver aqui. E temos uma reunião com bastante gente. Vou sair contigo, Flávio. Deixa eu sair contigo. Por quê? Tá. A câmera de Raul está falhando, ele vem para cá. Vem, olha para cá. Ó. Tá. Muito bem. Tiramos a foto aqui. Pessoal, assim, para os alunos, tá? Muitos desses assuntos, insider trading, níveis diferenciados de B3, isso a gente vai vendo ao longo do semestre, mas é importante a gente ver uma pesquisa realizada do início ao fim e como dá trabalho um doutorado, né, Ana? Mas assim, ó, falando especificamente de insider, até eu queria mostrar aqui. Cadê o meu negócio? Deixa eu ver aqui. Perdi aqui. Não. Cadê o... Eu tinha... reunião, viu? Cadê? Peraí. Aqui. Insider trading é um assunto bem interessante e a gente teve aqui no Brasil, lá já alguns bons anos atrás, um caso da Sadia, da Perdigão, o caso daquela incorporação, sei lá, fusão, que gerou a primeira condenação penal pelo uso de informação privilegiada, né? Que os funcionários lá, 2 pessoas usaram lá a informação e negociaram lá na oferta pública e tiveram um benefício com isso. Então, acabaram tendo um ganho lá e depois teve uma condenação penal. Interessante mostrar também, não precisa se preocupar com qualquer questão ali de cálculo econométrico, matemático, o importante é a gente conseguir mostrar isso que a Ana mostrou, que efetivamente a gente consegue testar e consegue ver provado aqui, né? Ali ela tem 2.000 observações, tem ali sei lá, 20 anos de espaço temporal ali
que analisou, mostrar que realmente mecanismos de governança, embora não resolvam todos os problemas, eles efetivamente ajudam, minimizam a possibilidade de ocorrer problemas desse tipo, tá? Então, acho que é o que eu gostaria de ressaltar, pelo menos ali para o pessoal que está começando a estudar governança agora. Um outro aspecto é que a gente tem aqui no grupo de pesquisa essa característica, né, de juntar mercado e alunos nas mais diversas fases, mas dizer que a gente tem pesquisa em andamento, pesquisas que estão paradas, precisando de pesquisadores. Então, quem tiver interesse, professor, eu quero ajudar a pesquisar, não sei como, não, a gente sabe. Então, só nos avisa ali, só se coloca à disposição, que a gente tem pesquisas e coisas que vocês podem ajudar de uma forma ou de outra, né? Nunca vi aquela conta lá, achei muito difícil. Não tem problema, não precisa fazer cálculo econométrico agora, mas muitas vezes as pesquisas ficam paradas por falta de mão de obra, né? Porque como a gente não consegue fazer tudo, e vocês veem que pesquisa dá trabalho, mas que se tiver mais gente, a gente consegue tocar, consegue publicar. Então, temos ali uma listinha de pesquisas paradas, se quem tiver interesse pode nos procurar, tá? E esse é o grupo, tá? Podem ficar à vontade para fazer sugestões, para trazer assuntos, para indicar palestrantes. Nem sempre a gente consegue encaixar, como a gente está fazendo uma reunião por mês, nem sempre é possível, mas a gente tenta ali colocar no nosso cronograma. Certo, pessoal? A palavra está aberta aí para quem quiser falar, comentar, chorar as suas lamentações de pesquisa. Beatriz, pode ficar à vontade, está com a palavra. Olá, parabéns pela pesquisa aí, Ana Flávia. E deixa eu te perguntar assim, porque a gente vê que é mais do que ser um integrante, digamos, de uma empresa, é um comportamento, né? E no Brasil, a gente tem uma dificuldade por uma série de coisas, que a gente tem alguns jeitinhos que elas não são muito, digamos assim, morais. Dentro dessa tua pesquisa, quando você começou, tu chegou a olhar em outros lugares também, se isso acontece muito também, se é em função de um comportamento mesmo? Sim, sim. Tem até uma das referências ali ao trabalho de Silverstein. Ele é bem interessante, que fala sobre a questão do comportamento. Tem uma pesquisa que ele fez um estudo que mostra que, veja só, inside, eu não sei, porque assim, nos Estados Unidos a facilidade de obtenção de dados é muito mais fácil. Eu sofri horrores, eu passei mais de um ano coletando as datas e os horários da divulgação na mão. Então, tem uma pesquisa que fala que empresas que são situadas perto de centros religiosos têm tendência a ter menos atividades oportunistas do que empresas que são situadas longe de centros religiosos, né? Que a questão da moral ali, da comunidade, eles não querem repercutir para aquela comunidade que eles fazem atitudes oportunistas, sabe? Então, tem muita questão comportamental, muito mesmo. É porque a questão é a seguinte, tem um artigo que vai ser publicado agora em setembro, né? Esse ano, em setembro, que eu comparei os casos de insider e as penalidades de repercussão com penalidade, comparando o Brasil e Estados Unidos. Posso até apresentar aqui depois que for publicado, Letícia. Então, ele mostra que nos Estados Unidos, independentemente da repercussão, há uma penalidade. Aqui no Brasil, a penalidade é de acordo com a repercussão. Então, se for um insider, um caso que não repercutiu tanto, a penalidade não é tão alta, sabe? É desse jeito. Então, durante o doutorado, eu cursei uma disciplina com meu orientador de finanças comportamentais. E é engraçado porque na época eu não queria cursar a disciplina porque eu queria ficar focada no projeto. Ele disse, não, você vai cursar. E foi a melhor coisa que aconteceu, porque me deu, assim,
uma abertura, assim, me deu uma luz que as coisas que acontecem, a gente tem que analisar a parte comportamental. Então, por mais que você esteja numa empresa, que às vezes a empresa não tem uma fiscalização e tudo, mas se a pessoa tiver a tendência em ter o benefício próprio, o comportamento oportunista, ela vai dar um jeitinho e ela vai ter esse comportamento oportunista. Pois é. Eu já queria pegar justamente esse gancho, porque como a gente vive, eu e a Roxana, a gente vive o mercado. E a gente vê muitos comportamentos assim, ó, vou te falar, muitas vezes nós somos obrigados a serem mais enérgicos. Isso seja aplicando ou governança ou não, ou até implantando algumas restrições das operações dentro das empresas, porque de fato nós ainda somos tendenciosos, vamos chamar assim, né, em muitas coisas. E aí a gente vê muito que a governança ela aplica, digamos assim, visões, padrões, regramentos, para cercar de melhor, fazer mitigações justamente de riscos não só de comportamento, como financeiros, como posicionamento de mercado, uma série de coisas. A governança ela traz muitos mecanismos para isso. Uma pena que ainda nós temos no Brasil muitas empresas que acham que a governança não serve para si, que só serve para grandes empresas, né? Esse Muita talvez seja o cultura, né? maior problema, a cultura ainda, né, Rô? A cultura, exatamente. Exatamente. E se essas empresas tivessem dados, né? Porque a gente pode ter a melhor ideia da pesquisa, mas se a gente não tiver o dado, a gente não tem como realizar a pesquisa. Então, se essas empresas tivessem dados, a gente, assim, dependendo, podem fazer uma pesquisa, mas seria uma pesquisa descritiva, assim, sem cálculos, né? Porque dependendo, às vezes, tem como fazer, mas é muito mais trabalhosa, assim, é bem mais difícil. Exatamente. Mais alguém, pessoal? Queira comentar algum ponto? Então, só para retomar, para os que chegaram depois, nosso próximo encontro será no dia 19 de abril, e aí vai ser um pouquinho diferente, não vai ser um debate de pesquisa acadêmica, mas de uma visão de uma profissional do mercado, para falar um pouquinho da questão da importância do Conselho de Administração e Conselho Fiscal, esses instrumentos de governança. Certo? Obrigada. Estou bem feliz com a participação de todos e com o nível aqui da pesquisa apresentada pela Ana, que certamente enriquece aqui o nosso debate e sem dúvida, a tendência é que as próximas reuniões sejam bastante produtivas, assim como essa. Muito obrigada, então. Encerramos a nossa primeira reunião do ano do grupo de pesquisa. Obrigada, pessoal. Tchau. Tchau. Um abraço a todos. Tchau. Boa tarde. Bom final de semana, Bom fim. pessoal. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.